Bom, eu postei um vídeo agora no canal para testar se eu poderia, né? Postar um vídeo de um tempo maior para as pessoas poderem ver o vídeo. E ele foi, né? Então eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer vídeos maiores e vamos ver o que vai dar. Bom, eu tô aqui tomando meu café da manhã. Já seria a hora de chá da tarde ou qualquer coisa assim. Mas eu levantei e fui fazer as coisas, né? Agora eu sou dona de casa, né? Aposentei, então sou dona de casa. Então tem que fazer algumas coisas dentro de casa, né? Ou resolver alguma coisa. Então, eu vim tomar meu café e aproveitando, conversando com vocês aqui, né? Esse meu canal, eu não sei ainda, eu abri há pouco tempo. Eu não sei se eu coloquei um nome nesse canal. Estão servidas? Olha, é bom esse café, viu? Muito bom. Combina até com a minha blusa. Então, e aí, esse canal, depois eu vou sentar no computador, eu vou mexer um pouquinho nele pra ver o que eu posso, o que eu não posso, né? Por enquanto, ó, eu só vou postar os pequenos vídeos como um desabafo, como eu falei no primeiro vídeo que eu postei, de uma mulher, uma mãe, uma mulher 60 a mais, né? Porque muita gente diz que não parece, mas eu fiz 61 anos, né? Muito bem vividos, com muitos altos e baixos, muitas coisas que eu passei na vida, né? Mas estou aqui. Firme e forte, pedindo para Deus todo dia cuidar de mim, sabe? Porque assim, é como diz o ditado. Dependendo, às vezes tem mãe que cria 10 filhos, mas 10 filhos não consegue ajudar uma mãe. E é a mais pura realidade, gente. Como eu disse no vídeo anterior, esses vídeos para esse canal, eu só vou poder gravar quando eu estiver sozinha, para eu poder falar tudo que eu tenho que falar, o desabafo. São situações, assim, é lógico que eu não vou expor os meus filhos e colocar nome, né? Não. Mas eu vou passar um desabafo do que eu passo, né? Sabe? Situações que eu vou começar a contar para vocês, que tem muita mãe que já passou ou vai passar o que eu passo. Eu vou dar um exemplo. Você, mãe, que cria o seu filho a vida toda. Óbvio, né? Quando a gente separa de alguém, o pai também fez, então ele tem que pagar uma pensão. Você recebe aquela pensão perante a lei, você tem que usar com coisas que o seu filho use. Seu filho dentro de casa, ele usa água, ele usa luz, né? Então você também pode ajudar a pegar um pouco desse dinheiro da pensão para pagar água e luz.
Porque não é só você, o seu filho também gasta água e luz. Você calça ele, você veste ele, você põe comida na casa, você dá comida. Não é gasto de uma criança, não é pouco. E às vezes, que nem no meu caso, quando eu recebi a pensão do meu filho, naquela época, era um valor praticamente irrisório. Naquela época, o máximo que eu ganhava era R$ 500, né? Quando tinha 13º e tudo. Mas às vezes não chegava a R$ 300, sabe? E o resto, tudo, era eu que comprava dentro de casa. Então, olha a situação que eu vou falar para vocês. Você cria um filho a vida toda, você pega aquele dinheiro da pensão e gasta, você veste, põe comida, não falta comida, não falta roupa, não falta sapato pro seu filho. Beleza, ele nunca foi mal educado com você. Aí do nada ele cresce, lógico, filhos batem asas, só que ainda não saiu de casa, está ali comigo. E um belo de um dia, o gás acaba e eu chego assim, para os 2 filhos que moram comigo. Escuta, você pode me ajudar? Vocês podem me ajudar? Então eu vou comprar um gás, preciso de um gás em casa e vou rachar em 3, né? Porque são 3 pessoas que moram aqui, 3 pessoas que usam gás. Ele me respondeu assim, na moral, não vou te ajudar não, mãe. Assim mesmo. Aí eu falei assim, ué, mas você não vai ajudar por quê? Na moral, e olha que ele não é de... Nunca falou gíria na vida, nunca me desrespeitou, mas a convivência com amizades, né, que às vezes são de um meio que fala gíria, começou a falar assim comigo. Aí eu falei, tá, mas porque da última vez eu rachei o gás com o meu irmão e a última vez eu também comprei o gás sozinho, falou assim. Aí eu respondi assim pra ele, engraçado, a vida inteira eu comprei gás aqui dentro de casa. Eu falei assim, não era teu pai não, era eu que comprava, era o meu dinheiro. A vida inteira, né? E não foi só gás não, nunca te faltou nada. Sabe o que o filho me respondeu? Virou pra mim e disse assim, pois é, né? A vida inteira eu nunca te pedi R$ 1 da pensão que o meu pai pagava pra mim. Pode uma coisa dessa, gente? Eu escutei isso. Meu Deus, aquilo assim, isso soou, parece que uma faca entrando dentro de mim, sabe? Porque você cria o filho com tanto carinho. Esse filho teve tudo que os outros eu não pude dar, porque na época eu não trabalhava. Então ele teve regalias que os outros não teve. Tudo. Não era o pai que comprava. Quando eu soube que estava grávida, eu comecei a comprar pacote de fralda. Era tudo eu, sabe? Ele me ajudava dentro de casa com muito pouco. E isso antes de ele pagar a pensão. E aí eu entrei com o pedido de pensão morando com ele. Por quê? Porque eu tinha um filho com ele e ele não me ajudava. Era eu que bancava a casa, botava comida, calçava o menino, pagava água, luz, pagava aluguel na época. Era aluguel que eu pagava. Então eu falei assim, não é justo. Eu fui procurar a justiça e me falaram, se ele tem um filho com você e não te ajuda, você pode entrar com pedido de pensão. E foi o que eu fiz. Aí vem meu filho e fala isso pra mim. Gente, eu achei o cúmulo do cúmulo. Aí eu penso, meu Deus, é ingratidão. Porque você faz tanto para um filho a vida toda, que aliás os outros filhos falam, você viveu. Um dia o filho mais velho virou para ele e falou, mas quem viveu o tempo inteiro com a mãe do lado foi você. Não foi eu nem a outra. Falou para ele. E ele, sabe,
balanço o ombro. Então, gente, esse é um desabafo que eu estou falando, porque tem mãe que também passa o mesmo que eu, entende? Então, assim, essa é uma das coisas desse meu canal. Eu não sei se eu coloco esse nome do canal como Diário de uma Mulher Vivida, sei lá o que eu... Deem uma ideia de qual é o nome desse canal, porque eu pretendo colocar um nome nesse canal que seja, assim, muito forte. Porque a verdade é essa, eu quero criar esse canal para um desabafo, independente da minha vida pessoal, do que eu faça. Eu sou aposentada, mas eu tenho outro trabalho. Independente do meu trabalho, que eu lido com pessoas, com o público, eu quero separar, né, o meu outro trabalho desse canal, sabe? Porque eu tô num momento que eu preciso abrir a boca e falar. Porque assim, a única pessoa que me escutava, eu perdi. Era uma vizinha que era como se fosse uma irmã para mim. Tudo ela me escutava, era todo dia. Eu saía da minha casa, eu chegava de viagem, ia para casa dela e já falava as coisas, sabe? E era sempre ali, solícita, me escutando, me dando a opinião dela. E isso para mim foi muito importante, tá? Mas eu perdi a minha amiga no começo de julho, sabe? Foi uma perda muito grande, porque até hoje, quando eu entro na casa dela, eu sinto um vazio muito grande. Eu que não sou da família, mas eu considerava ela como uma irmã. Então, assim, eu sinto um vazio tão grande, dói, viu, gente? Você perder uma pessoa que te escutava. Então, ela era a única pessoa. Então, eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu fico aqui, sem mentira nenhuma. Eu tenho a minha religião, né? Eu sou kardecista, mas eu cultuo coisas do Umbanda e do Candomblé, guardiões. Então eu tenho aqui a minha guardiã e tenho uma santinha aqui do lado. Então eu comecei a conversar com elas. Quando eu perdi minha amiga, eu comecei a conversar com elas. Quando não é com elas, eu digo que eu estou falando com as paredes. Por quê? Porque eu não posso. Porque quando você sente e conversa com o filho uma situação, ele vai achar que você é dramática, ele vai achar que você reclama demais, que você... Pô, já escutei de filho meu. Gente, eu vou falar pra vocês, é uma coisa assim que não tem sentido. Já escutei de filho meu, porque eu vou falar abertamente. Quem não solta um pum na vida, né? Eu sei que vai entrar N pessoas aqui que vão falar, nossa, mas soltar um pum, você tem que ir pro banheiro. Tem gente que vai achar isso. Mas eu penso assim, isso é uma coisa do organismo, que você não pode prender. Veio à vontade, às vezes ele sai, é automático. É chato, é chato, mas acontece. Agora, quando você está na sua casa, no meio da rua, você ainda sabe se dar uma saída correndo pro banheiro, né? Para não... Você tenta, né? Mas às vezes também não dá tempo, às vezes até dentro do elevador, que é horrível. Mas quando você está dentro da tua casa, você está ali sentado, o negócio veio, saiu, você vai fazer o quê? Se é automático, pum, sair. Aí o filho que estava na mesa comigo, pegou o prato que tinha acabado de comer e estava ali no celular, jogou o prato na pia, gritando e falando assim, nojenta, você é uma porca nojenta. Gente, nossa, eu passei 3 dias chorando, juro pela minha mãe que já se foi. Porque eu escutei isso de um filho meu, que eu falei, gente, eu não fiz nada demais. E eu ainda sabendo disso, como esse filho eu fui levantar para correr pro banheiro, que eu tenho um banheiro na cozinha. Mas não deu tempo. Ave Maria, misericórdia, como esse filho me xingou, gente. E
E aí ele jogou o prato, quase quebrou. Eu achei um absurdo do absurdo. Eu dentro da minha casa, ele morando na minha casa, ele fez isso comigo. Eu acho um absurdo. Eu acho assim, o meu pai falava e minha mãe, está na minha casa as minhas regras, eu que mando. Aqui não é assim não. Aqui não é. No decorrer dos vídeos eu vou contando cada episódio, cada coisinha para vocês entenderem melhor o que esse meu desabafo todo. E eu acho que tem muita mãe que vai se pôr no meu lugar, sabe? Tem muita mãe que vai se pôr no meu lugar e que vai passar ou já passou situações como eu, tá? Eu vou colocar esse vídeo e se der tempo eu vou fazer outro.